The Spirit of the Lord is upon me, for he has anointed me and sent me to preach the good news to the poor, to heal the broken-hearted. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É uma alegria estarmos aqui juntos hoje, neste dia em que celebramos a festa de São Vicente de Paulo. O dia da celebração é 27 de setembro e porque calha domingo, puxamos a celebração para hoje, sábado, neste dia em que também a Igreja celebra a memória de São Cosme e Damião, mártires. We welcome our brothers of St. Vincent de Paul who are here today with us to celebrate this feast of St. Vincent de Paul. And also today we have the family Lessa Moniz and the family Gonçalves who are here to celebrate their anniversary of matrimony, 44 years, 44 anos de vida matrimonial da família Gonçalves. Muitos parabéns. E para dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Senhor, que fostes enviado pelo Pai a salvar os corações atribulados, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores, Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que estás à direita do Pai a interceder por nós, Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Rezamos esta missa por Antônio e Gorete Gonçalves, pelos seus 44 anos de vida matrimonial. E rezamos pelas intenções da família Lessa Moniz, pais e filhos. E rezamos pelas intenções de Rafael Lopes, intenção de Dom Luís Lisboa, bispo de Pemba. Rezamos pelas intenções da família de Gouveia, intenção particular pelas famílias Oliveira e Tavares, intenção particular pelos jovens, de modo particular aqueles que ainda são estudantes, pelas intenções de Rita e Saúl, pelas intenções da família Neto. E rezamos também pelos nossos irmãos doentes.
Zélia Coelho, Senhor Costa, Carlos Gouveia, Irene Gouveia e Luciano. E também rezamos pelas intenções da Sociedade de São Vicente de Paulo, pelas intenções da Associação da Medalha Milagrosa, pelas intenções da Congregação da Missão, das Filhas da Caridade, e também pelo eterno descanso dos nossos irmãos José Luiz Daniel Freitas dos Santos, que, se estivesse vivo, hoje seria o seu aniversário natalício e que agora celebra na glória celestial. Oremos. O God, who for the relief of the poor and the formation of the clergy, endowed the priest Saint Vincent de Paul with apostolic virtues, grant, we pray, that afar with the same Spirit we may love what he loved and put into practice what he taught. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Leitura do livro de Isaías. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, que traz a boa nova, que proclama a salvação e diz a Sião: o teu Deus é Rei. Eis os gritos das tuas sentinelas que levantam a voz. Todas juntas saltam brados de alegria, porque veem com os próprios olhos o Senhor que volta para Sião. Rompei todas em brados de alegria, ruínas de Jerusalém, para que o Senhor console o seu povo, resgata Jerusalém. O Senhor descobre o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos responder ao salmo: anunciai a todos os povos as maravilhas do Senhor. Anunciai a todos os povos as maravilhas do Senhor. Anunciai dia a sua salvação, publicai entre as nações a sua glória, em todos os povos as suas maravilhas. Anunciai a todos os povos as maravilhas do Senhor. Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e poder, dai ao Senhor glória ao seu nome. Anunciai a todos os povos as maravilhas do Senhor. Dizei entre as nações: o Senhor é Rei. Sustenta o mundo e ele não vacila. Governa os povos com equidade. Anunciai a todos os povos as maravilhas do Senhor. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, vede quem sois vós, os que Deus chamou. Não há muitos sábios, naturalmente falando,
nem muito influentes, nem muito bem-sucedidos. Mas Deus escolheu o que é louco aos olhos do mundo para confundir os sábios. Escolheu o que é fraco para confundir o forte. Escolheu o que é vil e desprezível, o que nada vale aos olhos do mundo, para reduzir a nada aquilo que vale, a fim de que nenhuma criatura se possa gloriar diante de Deus. É por ele que vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para vós sabedoria de Deus, justiça e santidade e redenção. Deste modo, conforme está escrito, quem se gloria deve gloriar-se no Senhor. Quando eu for ter convosco, não me apresentei com sublimidade de linguagem ou de sabedoria, anunciar-vos o mistério de Deus. Pensei que entre vós não devia saber nada, senão Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamemos ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ide anunciar a boa nova, proclamai que está próximo o reino dos céus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Rodearam-no os discípulos e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos céus a vossa recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar. Hoje, nós aqui como família vicentina, como paróquia, na igreja só temos um par de pessoas, mas eu sei que muitos estão a nos acompanhar pelas mídias, pelo meio de comunicação social. E não poderíamos deixar passar
sem celebrar o dia de São Vicente de Paulo. Esta belíssima imagem, tem aqui à frente, é o fundador da nossa congregação. Nós somos padres vicentinos e é uma família muito grande. Aqui estão os confrades, que também são vicentinos, que bebem também deste mesmo carisma de São Vicente de Paulo. Quem foi esse homem? Eu gosto de olhar São Vicente de Paulo, vendo o antes, uma pessoa, um jovem que sentiu o desejo de ser sacerdote, mas que ainda não estava com o coração totalmente purificado, convertido, porque no seu coraçãozinho ainda tinha o desejo tanto vaidoso de ser padre para ajudar a família, de ser padre porque naquele tempo ser padre, meu Deus, as autoridades da cidade, o juiz, o delegado e o padre. Então, despertava no coração de alguns esse desejo do sacerdócio, porque era uma das autoridades lá da vila. Eu acho que vocês lembram também muito bem disso, em Portugal, né? O senhor padre, quando vinha... Então, Vicente de Paulo tinha muito isso. Foi para o seminário, seus pais o ajudaram a pagar os estudos, se ordenou padre e ainda com esses desejos tão humanos, tão terrenos, tão simples, mas que precisava de ser purificados. E eu acredito que quando Deus nos chama, Ele nos capacita, Ele nos transforma. E somente nos primeiros anos de a vida sacerdotal do Padre Vicente, foi que ele realmente teve esta conversão, uma conversão da mente e uma conversão também do coração. Diz a história que Vicente estava para celebrar uma missa e entra uma senhora e avisa que tem uma família que está a morrer de fome. Todos estão com lepra, estão enfermos, estão doentes e que seria bom fazer alguma coisa. O Padre Vicente ainda estava lá na sacristia da igreja quando recebeu este aviso. E ele celebrou a missa inquieto. O coração do Padre Vicente estava inquieto porque ele sabia que deveria fazer alguma coisa. E o Padre Vicente, um homem muito inteligente, trabalhou com famílias nobres em Paris, foi tutor, ensinava os filhos da família Gondi, uma família muito rica lá na França, e ele, naquele momento que aquela senhora avisa que tem uma família que está a passar fome, ele sente no seu coração o desejo de fazer algo por aquela família. E no final da missa, na hora dos avisos, ele conta a situação e pede que as pessoas sejam solidárias, que as pessoas façam alguma coisa. Portanto, esse já é uma grande lição que podemos aprender de São Vicente de Paulo. Quando tem irmãos nossos que passam fome, nós também temos responsabilidade sobre eles. Em outras palavras, a comida que nós jogamos fora, lá na nossa casa, está faltando na mesa de um pobre. A comida que nós deitamos no lixo, que nós deitamos fora, tem um pobre que está a passar fome, está sendo privado deste pão. E Vicente faz essa mobilização e as pessoas vão, se sentiram também comovidas, sensibilizadas e foram levar sua ajuda.
lá na casa daquele doente. E Vicente, mais tarde, vai lá na família também, porque eu acredito que nós devemos dar exemplo. Se eu digo uma coisa, eu tenho que também viver. Então, Vicente, para dar o exemplo, também foi lá naquela família. E quando chegou lá, viu, assim na sala, muita coisa, muita mercadoria. E ele pensou, e coisas perecíveis, leite, carne, coisa que ia apodrecer logo, que é logo. Então, São Vicente pensa, a caridade tem que ser organizada, tem que ser organizada. E aí ele, com um grupo de senhoras, cria a AIC, Associação Internacional da Caridade. Na época, Damas da Caridade, depois ficou com esse nome. Então, as damas eram um grupo de senhoras que organizava a caridade. Ninguém podia levar todas as coisas no mesmo dia, porque depois ia apodrecer, e na próxima semana aquela família estava com fome de novo. Então, organizaram de um modo que as pessoas pudessem aportar, colaborar, mas que não chegasse a faltar na casa daquela família. E assim, daquela pequena semente que foi plantada, esta família vicentina foi crescendo. Nasceram os padres para as missões, os padres vicentinos que somos nós. Nasceu a Associação das Damas da Caridade, AIC. Nasceu as Filhas da Caridade depois, porque esse grupo das senhoras que dava comida era um grupo de senhoras damas, então precisava daquelas que tivessem força, garra, de botar um panelão de sopa na cabeça e sair distribuindo aos moradores de rua à noite, naquele frio de Paris, que lavasse, que banhasse um idoso, que limpasse uma criança. Bom, esses trabalhos, então daí surgem as Filhas da Caridade. Essas mulheres consagradas a Deus para servir Jesus Cristo nos pobres. E a família não parou por aí, essa família cresceu também em Paris. Deus suscitou num professor universitário, Beato Frederico Ozanam, diante de tantas situações no mundo intelectual, de duvidar da existência de Deus, Deus suscitou no coração daquele professor para organizar, ali mesmo, dentro da faculdade, da universidade, entre seus amigos, professores e alunos, um grupo que também conjugasse a fé e a vida. Porque, minha gente, assim deve ser a nossa vida. Eu não posso viver somente da oração, como também não posso viver no mundo totalmente materialista. Eu tenho que saber conjugar isso, a fé e a vida, a oração e a ação. E foi isso que tão bem fez o Beato Frederico Ozanam, inspirado na vida, no carisma de São Vicente de Paulo. E assim Deus continua a confundir-nos, a chamar muitas vezes aqueles que a gente nem espera, e Deus faz grandes coisas, Deus faz grandes obras. E o que diz a palavra hoje para nós? Como são belos os pés daquele que anuncia a boa nova. Como são belos os pés daquele que faz a caridade ao próximo. Como são belos aquelas mãos que se juntam para rezar, mas também que se estende para acolher um pobre. Como são belos os lábios daquele que reza, que profere louvores e honra ao Deus da vida, mas que também sabe dizer uma palavra de conforto a um irmão que precisa, que sabe acolher. E o apóstolo Paulo vem dizer hoje
Vede, irmãos, vede quem sois vós e o que Deus chamou. Então, qualquer que seja a vocação, o ministério que nós exercemos na igreja, é um chamado de Deus. E agora, falando em ministério, em chamado, falo para o Antônio e a Gorete. O matrimônio, uma vocação ao matrimônio. Vocês casaram em Portugal ou aqui? Vocês casaram em Portugal ou aqui? Aqui. Nessa igreja. Epa. Pois bem, olha, há 44 anos atrás, o Antônio teve a oportunidade até de ter casado, talvez com outra, como também a Gorete teve a oportunidade de ter conhecido um sul-africano, mas a Gorete escolheu o Antônio escolheu a Gorete para viverem esta vocação do matrimônio. A escolha, a empatia, o carinho é nosso. Nós nos enamoramos, nos apaixonamos por aquela pessoa, mas tem que ser também aquela que Deus colocou no nosso caminho. Quando não é aquela pessoa que Deus escolheu para nós, depois de alguns anos cai o encanto. Mas quando é aquela pessoa que nós sabemos que foi Deus que também escolheu, a escolha foi nossa, mas Deus indicou também aquela pessoa para nós, se celebra os 5 anos, 15 anos, 25 anos, bodas de prata, 44 anos agora, né? Dentro de poucos anos, 6 anos, já será bodas de ouro, 50 anos. Então, muitos, aqueles que se apaixonam só pelo corpo, porque quando são jovens era bonitinha, era uma barra bem bonitinha, e com o tempo passa e são os divórcios que nós vemos hoje. Porque casou com o corpinho bonitinho, mas quando vem as dificuldades da vida, os desencantos, separação. Então, nós agradecemos a Deus nesta Eucaristia também, aqui o testemunho de vocês aqui na paróquia, a dedicação de vocês aqui em servir a esta igreja, e agradecemos pelo matrimônio de vocês, 44 anos. Que os mais jovens que nos acompanham e que podem depois ver esta Eucaristia, ter este exemplo, seguir esse exemplo do Antônio e da Gorete. E a nós, família vicentina, que bebemos desse carisma de São Vicente de Paulo, que nós possamos mantermos a fidelidade do nosso carisma. Padre, o que é isso? Seja mais claro. São Vicente, um homem de uma espiritualidade que conseguia enxergar Jesus Cristo nos pobres. Mas isso é muito difícil. É difícil, porque é muito fácil eu vir à igreja e contemplar Jesus no sacrário. É muito gostoso, muito bom vir à igreja e ver Jesus nos meus irmãozinhos que estão limpinhos e cheirosos porque se prepararam para vir à missa. Mas no carisma vicentino eu devo ter aquela sensibilidade de olhar com os olhos do coração e ver no irmão faminto, na criança abandonada, naquele idoso abandonado pela sua família, naquele pobre, no mendigo na rua, e ver nele Jesus Cristo. E sabe que um dia Jesus Cristo vai dizer para nós: estive com fome, com sede, maltrapilho, desnudo, preso, doente no hospital, e você nunca foi me visitar. E muitos de nós vamos dizer: mas quando, Senhor? E ela vai dizer: todas as vezes que eu bati lá na tua porta, que tu passou e fechou o vidro do carro com medo de mim,
Ele vai descrever todas as situações que nós rechaçamos um pobre da nossa vida, do nosso caminho, porque temos medo. E eu sei que hoje, por questão de segurança, a gente tem medo mesmo. Eu também tenho medo. Mas na espiritualidade de São Vicente de Paulo, nós não podemos ficar cegos para essa situação. Eu sei que a situação de miséria, de fome, nós não vamos resolver, mas muitos desses nossos irmãos hoje são invisíveis. Está deitado na calçada, eu passo para ir para a igreja e não vejo. São pessoas que estão na invisibilidade. Nós não enxergamos esse tipo de gente que está na rua. E muitas vezes, quando vemos, tratamos com desprezo e nós temos medo. Então, dentro do carisma de São Vicente de Paulo, eu devo tirar essa coisa que embaça os meus olhos, que não me permite ver Jesus Cristo no pobre. Rezo, peço a Deus nesta Eucaristia, por toda a família vicentina, por nós padres vicentinos, pelos nossos confrades vicentinos, que mantém esse carisma vivo, já passado 400 e tantos anos da morte de São Vicente de Paulo, mas esse carisma está vivo. Nós estamos presentes no mundo inteiro, em todos os continentes, em quase todos os países. Está ali a semente, alguém da família vicentina realizando esta obra de amor aos pobres, de servir a Jesus na pessoa dos pobres. Nisso resume o nosso carisma de São Vicente de Paulo: servir a Jesus Cristo naquele irmão que necessita de nós. Então essa é a minha prece nesta Eucaristia, que nós possamos manter vivo este carisma, que esta chama do amor, da caridade nunca se apague entre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Irmãos caríssimos, ao celebrar a festa de São Vicente de Paulo, nosso irmão na fé e no batismo, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, que também nos chama à santidade, pela Igreja e por todos os homens e por todo o mundo, dizendo: Deus, fonte de santidade, ouvi-nos. Deus, fonte de santidade, ouvi-nos. Pelas igrejas do mundo inteiro, para que, vivendo atentas à voz do Espírito, sejam santas em todos os seus filhos, oremos, irmãos. Deus, fonte de santidade, ouvi-nos. Por todos aqueles que servem os irmãos, para que, a exemplo de São Vicente de Paulo, saibam reconhecer a Jesus Cristo nos mais necessitados, oremos, irmãos. Deus, fonte de santidade, ouvi-nos. Pelas nossas comunidades paroquiais, para que os seus pastores e os seus fiéis deem testemunho de fidelidade a Cristo, oremos, irmãos. Deus, fonte de fidelidade, ouvi-nos. Pelas famílias da nossa diocese, para que sejam escolas do Evangelho, tendo por mestre o Senhor, oremos, irmãos. Deus, fonte de fidelidade, ouvi-nos. Por aqueles que mais sofrem neste mundo, para que sintam a proteção e o amor de Deus e nele ponham a sua esperança, oremos, irmãos. Deus, fonte de santidade, ouvi-nos. Por todos nós aqui presentes em assembleia e aqueles que nos acompanham a partir das suas igrejas domésticas, para que, na vinda de Cristo Salvador,
Ele nos chame para a sua direita no seu reino. Oremos, irmãos. Deus, fonte de toda a santidade, ouvi-nos. Deus eterno e omnipotente, que nos chamastes a ser santos, humildemente vos pedimos que, com auxílio de São Vicente de Paulo, vivamos na força do Espírito o mistério pascal do vosso Filho. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por vossas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Deus de santidade infinita, que concedestes a São Vicente de Paulo a graça de conformar a sua vida com os divinos mistérios que celebrava, fazei que também nós, por este mesmo sacrifício, nos tornemos oblação agradável a vossos olhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, for you are present in the company of your saints, and in crowning their merits, you crown your own gift. By their way, our life, you offer us an example. By communion with them, you give us companionship. By their intercession, sure support, so that, encouraged by so great cloud of witness, we may run as victors in the race before us and win with them the imperishable crown of glory through Christ our Lord. And so, with the angel and archangel, and with the great multitude of saints, we sing the hymn of your praise. As without end we acclaim, Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly give you praise,
For through your Son, our Lord Jesus Christ, by the power and working of the Holy Spirit, you give life to all things and make them holy, and you never cease to gather a people to yourself, so that from the rising of the sun to its setting, pure sacrifice may be offered to your name. Therefore, O Lord, we humbly implore you, by the same Spirit, graciously make whole this gift we have brought to you for consecration, that they may become the body and blood of your Son, our Lord Jesus Christ, at whose command we celebrate these mysteries. For the night he was betrayed, he himself took bread, and giving thanks, he said the blessing, broke the bread and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and giving you thanks, he said the blessing and gave the chalice to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus Cristo. Therefore, O Lord, as we celebrate the memorial of the saving passion of your Son, his wondrous resurrection and ascension in heaven, and as we look forward to his second coming, we offer you in thanksgiving this holy and living sacrifice. Look, we pray, upon the oblation of your church, and recognizing the sacrificial victim by whose death you willed to reconcile us to yourself. Grant that we, who are nourished by the body and blood of your Son and filled with his Holy Spirit, may become one body and one spirit. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, seu castíssimo esposo São José, São Vicente de Paulo e todos os santos da família vicentina, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação perfeita, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra. Com vosso servo, Papa Francisco, com os nossos bispos, But e Danke, todos os ramos da família vicentina e os ministros consagrados e todo o povo por vós redimido,
Também rezamos esta igreja doméstica que o Senhor fundou há 44 anos, o matrimônio do Antônio e da Gorete. Atendei benignamente as preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos também dos nossos irmãos defuntos, José Luiz, Daniel Freitas dos Santos e os falecidos da confraria dos Vicentinos aqui na África do Sul, os padres e as irmãs, filhas da caridade, já falecidos. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo nosso Senhor. Por ele concedeis ao mundo todos os bens e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que Tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. É suficiente para todos. O corpo e sangue de Cristo, guarda minha alma para a vida eterna.
Demos graças ao Senhor pela sua misericórdia, pelos seus prodígios em favor dos homens, porque Ele deu de beber aos que tinham sede e saciou os que tinham fome. Oremos. Senhor, que nos alimentastes com este divino sacramento, fazei que, animados pelo exemplo de São Vicente de Paulo e auxiliado pela sua proteção, imitemos o vosso Filho, que veio anunciar o Evangelho aos pobres. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Neste momento, vamos dar a bênção ao casal Gonçalves, Antônio e Goretti. Reunimos aqui para comemorar o aniversário da celebração do matrimônio destes nossos irmãos, Antônio e Goretti. Sentimos-nos solidários com a sua alegria e, juntamente com eles, queremos dar graças a Deus. Virgem Santa Maria, o Senhor fez deles um sinal do seu amor no mundo, e eles foram fiéis na sua aliança através dos anos. Demos graças também, irmãos, por todos nós, por todos os benefícios que o Senhor vos concedeu na vida deste casal, nesta família, neste matrimônio. Deus vos conserve em mútuo amor toda a vossa vida, de modo que sejais cada vez mais plenamente um coração e uma só alma. E agora as mãozinhas, só dar as mãos. Invoquemos a misericórdia de Deus Todo-Poderoso, que na sua admirável providência quis que a história da salvação fosse simbolizada pelo vínculo do amor, da fidelidade conjugal. Digamos com toda a confiança que Deus os abençoe, os proteja e os conceda longa vida ainda unidos em matrimônio. Nós vos louvamos e bendizemos, Deus, Criador do Universo, que no princípio do mundo formastes o homem e a mulher para constituírem uma comunidade de vida e de amor. Nós vos damos graças, porque vos dignastes abençoar a união familiar dos vossos servos Antônio e Goretti, para se tornar a imagem da união de Cristo com a sua Igreja. Vós que os consagrastes unidos pelo amor nas alegrias e trabalhos, olhai hoje para eles com bondade. Renovai, Senhor, constantemente a sua aliança nupcial. Aumentai o seu amor e fortalecei-os pelo vínculo da paz. E gozem sempre da vossa bênção. Confirme, ó Deus, esta bênção nos 44 anos de matrimônio deste casal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Parabéns, que Deus os abençoe. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Muitas felicidades. Pesa ao final, pesa ao final, pesa ao final. A bênção agora final para todos nós. Agradecemos desde já a presença dos nossos confrades, irmãos em São Vicente de Paulo e da família que nos acompanha. Desejamos êxitos na vida da tua família e dos teus filhos, principalmente nesse período de formação acadêmica, formação escolar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre nós, por intercessão de São Vicente de Paulo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.